Bem-vindos a mais um vídeo da série para você que já sabe comandos de Python, mas esbarra quando precisa resolver um problema do zero. Os vídeos dessa série têm sempre um problema a resolver para o Hospital Veterinário Kirpok, e este vai falar sobre marketing e o nosso principal foco aqui é o uso do Pandas. A gente já fez um vídeo de descontos antes, mas agora a nossa lista de clientes sorteados vem de um arquivo Excel. O hospital vai dar 10% de desconto apenas para alguns clientes sorteados e os códigos desses clientes estão no arquivo Excel. O departamento de marketing precisa de um programa que indique se um cliente específico é elegível para o desconto ou não. Então, por exemplo, se na planilha a gente tem 3 códigos, eu vou procurar dentro dessa planilha o cliente 2345, se eu encontrar, eu vou dar 10% de desconto. Se eu não encontrar, eu vou falar sem desconto. Como sempre, você pode pausar o vídeo agora e tentar fazer sozinho ou fazer junto comigo. Bora pro Python. Então, para eu descobrir se o cliente é elegível ou não, eu preciso da relação dos sorteados, que vai vir de um arquivo Excel, e o código do cliente que eu estou procurando. Então, primeiro, a gente vai chamar o Pandas. Então, vou importar o Pandas e vou colocar aqui na minha variável URL o endereço do meu arquivo. O endereço do arquivo com o qual eu vou trabalhar agora está na descrição do vídeo. Esse que eu vou colocar aqui é só para fazer o vídeo, não vai funcionar no seu computador, porque está local aqui no meu Colab. Então, colei aqui e vou colocar na variável sorteados o meu data frame, ou seja, o conteúdo desse arquivo do Excel. Então, pd, read Excel e entre parênteses eu vou dar o endereço. E eu também preciso do código do cliente para testar, para ver se está funcionando. Aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente do outro. Eu vou colocar aqui o código do cliente, vai ser igual input. Então eu vou dar a chance para o usuário inserir a cada rodada do programa, inserir o seu código. Próximo passo é verificar se esse código existe. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar um filtro do Pandas para verificar se esse código está lá dentro. Então, se eu tiver algum retorno, se ao filtrar retornar pelo menos uma linha de informação, significa que o código está lá. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, eu vou fazer o filtro. Então, o meu filtro vai ser o dataframe, sorteados, ponto lock, abro colchetes. Aqui dentro eu vou colocar em qual coluna eu quero que ele procure. É importante a gente aqui conhecer um pouquinho do dataframe. Então, eu vou dar uma pausinha aqui, vou recortar e colocar aqui sorteados para a gente conhecer onde estão as informações. Então, aqui eu tenho 2 colunas, eu tenho 200 linhas de informação, então eu tenho 200 clientes sorteados, e eu tenho uma coluna chamada clientes, com o número de cada um dos clientes, e eu tenho aqui uma coluna de desconto que a gente não vai usar agora, porque todo mundo está recebendo 10% de desconto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filtro desses sorteados, vou chamar de filtro, vou pegar os sorteados e vou selecionar a coluna clientes, atenção à grafia, tá? Com maiúscula e minúscula. Eu vou procurar onde na coluna clientes eu tiver o código que eu preenchi aqui em cima. Agora eu vou verificar se houve algum retorno. Então eu vou verificar qual é o tamanho do meu novo data frame, do meu filtro. Se o tamanho do filtro, ou seja, se o número de registros do meu filtro for maior do que 0, é porque ele achou alguma coisa. Então eu vou colocar aqui desconto de 10%. Se ele não encontrar nada, else, eu vou imprimir sem desconto. Agora eu vou anotar aqui alguns códigos para a gente testar. Então, 740, 841 e 788. Só para a gente saber o que tem na lista e o que não tem. Só que está faltando um pequeno detalhe aqui. Se eu rodar, ele vai pedir o código e esses 3 códigos eu sei que estão na lista. Então eu vou colocar aqui 740. Quando eu dou Enter, ele vai falar sem desconto. Aí você fala, mas como assim? A gente viu 740 dentro da lista. Só que aqui a gente tem que lembrar que tudo que vem do input é uma string.
E eu não sei, a gente não descobriu ainda qual é o tipo de dado dessa coluna de clientes. Como é que a gente faz para descobrir isso? Eu posso colocar aqui sorteados.info e ele vai me dar uma fichinha técnica de cada uma das colunas. Então, aqui, olha, a minha primeira coluna é uma coluna de clientes. São 200. Os 200 valores estão completos. E olha o tipo aqui, o tipo é um inteiro. E o desconto que a gente viu, a gente não vai usar, mas a gente viu, é um float, ou seja, é uma decimal. Então, o que eu vou precisar fazer? Na hora de fazer o filtro aqui, eu preciso transformar isso daqui no inteiro, senão ele não vai conseguir comparar string com inteiro. Então vamos agora tentar de novo, 740, quando eu dou enter, agora sim. Tem um detalhe aqui que a gente não está fazendo para não complicar muito, a gente vai complicar em vídeos lá na frente, que é o que pode acontecer, por exemplo, se o nosso usuário colocar 740 e por acidente ele escrever alguma coisa depois. Quando eu dou enter, não é que o programa vai me dar um erro, me dar uma mensagem bonitinha. Ele vai reclamar de uma maneira muito grosseira, ainda mais para o usuário final. E por quê? Porque ele está tentando transformar em inteiro uma coisa que não é numérica, né? Que não são, assim, é uma string que não é formada só por dígitos. Então, claro que aqui a gente está num exemplo bastante simples, não é para a gente complicar agora, mas tem que ficar atento a esse tipo de coisa. Então, no nosso exemplo aqui, eu estou pressupondo que o nosso usuário vai se comportar direitinho. Agora, vamos rodar aqui um número que eu sei que não tem, que é um número grandão, e aí, quando eu rodo, ele fala sem desconto. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para a gente conseguir te ajudar. E se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreve no canal, que tem bastante novidade, tá bom? Um grande abraço e até mais.